Então, vou falar sobre a sobrevida de L5-S1 após artrodese intersomática longa por via lateral até L5, trabalho realizado no Instituto de Patologia da Coluna. Como sabemos, em artrodeses longas que incluem a coluna lombar, o consenso entre ir até o sacro ou parar na L5 ainda é uma controvérsia, né? Não tem principalmente se o disco de L5-S1 for um disco saudável. Então, para avaliar a sobrevida de L5-S1 após a fusão intersomática lateral leaf, de 3 a 4 níveis, parando em L5, fizemos esse estudo, né? E avaliamos também fatores que podem predizer mau prognóstico da preservação desse disco. Fizemos um estudo observacional, retrospectivo, não randomizado, comparativo no único centro, que foi o Instituto de Patologia da Coluna. Critérios de inclusão foram pacientes submetidos a artrodese lombar via lateral, de 3 a 4 níveis, até a vértebra de L5, e pacientes com segmentos de pelo menos 5 anos de cirurgia. Exclusão por sacralização da vértebra de L5 ou anquilose pré-operatória do nível de L5-S1. Desfecho avaliado primariamente foi a taxa de reoperação para extensão da artrodese até o sacro e a pelve, que é a principal queixa, né? Principal comentário de quando você preserva o nível L5-S1 é que você pode predispor a uma nova cirurgia para a inclusão desse disco na artrodese. Além dos desfechos secundários, a avaliação do COB coronal, lordose lombar, incidência pélvica, discrepância, o mismatch, incidência pélvica e lordose, e a presença de uma curva fracionada de pelo menos 10 graus no nível de L5-S1, contrária à curva principal da lombar, além de idade e gênero. Além disso, avaliamos também o grau de degeneração discal, usando duas classificações, a classificação de Weiner, radiográfica no perfil, e a classificação de Pirfman na ressonância magnética, no P2. Resultado, a gente teve uma seleção de 58 pacientes, desses 3 não completaram 5 anos de follow-up por causa de falecimento, e outros 8 perdemos o segmento e não conseguimos informações desses pacientes. Então, um total de 47 pacientes incluídos 81% de taxa de inclusão, 39 pacientes eram mulheres, 83%, idade média de 69 anos, tempo de acompanhamento médio de 8,7 anos e uma média de 3,2 níveis operados. Cirurgia apenas lateral, com cage standalone, em 81%, e cirurgia lateral mais posterior, em 19%. A taxa de reoperação foi apenas de 13%. 6 pacientes nesse período evoluíram para uma necessidade de inclusão do nível L5-S1 à fusão. E tempo médio de acompanhamento foi de 4,1 anos para o evento. Como notado nesse gráfico, notamos que os eventos de reoperação, principalmente nos 5 primeiros anos, sendo só apenas um que ocorreu após 5 anos de segmento, e tivemos 2 pacientes que chegaram até 14 anos de segmento sem a necessidade de inclusão do nível L5-S1. Ao avaliarmos uma estimativa de sobrevida para esses 14 anos, concluímos que 75,6% do nível consegue ser preservado em até 14 anos. Aqui o gráfico de Kaplan-Meier, que pode demonstrar isso. A taxa de sobrevida chega até 76% em 14 anos. Quanto aos desfechos secundários, a gente não teve nenhuma relevância estatística para concluir que algum desses desfechos tem relação com uma necessidade de reoperação. Que eu posso fazer uma ressalva é que tivemos muito poucos casos de reoperação, apenas 6. Além disso, alguns desses casos a gente não tinha os exames pré-operatórios completos, então a gente ficou com algumas falhas de dados, então não podemos concluir confiantemente essa conclusão. De conclusão, o nível de L5-S1 pode ser preservado pelo lateral leaf de 3 e 4 níveis, apresentando uma taxa de sobrevida estimada de 75,6% em 14 anos de follow-up. E não foi comprovado nesse estudo nenhum fator de risco que justifique a inclusão de L5-S1. Muito obrigado.